Meu nome é Brandon Biggs e eu tive uma experiência com o Senhor que Ele tem me dito para compartilhar com as pessoas. Eu nunca falei sobre isso, mas Ele pediu para que eu registrasse isso e contasse a todos o que aconteceu e o tipo de experiência que eu tive com Ele. Essa experiência durou a noite toda, e agora estou pedindo ao Espírito Santo para me ajudar a comunicar com todos tudo o que eu vi. Isso é realmente importante porque Jesus Cristo está voltando, e Ele me disse que Ele virá face a face. Essa experiência aconteceu no dia 6 de julho de 2014, e eu guardei isso por todos esses anos. Eu escrevi tudo em papel e compartilhei com algumas pessoas no Facebook, alguns amigos da igreja e da família. Algumas pessoas receberam bem, outras não. Eu sou apenas o mensageiro da mensagem que Ele me deu. Não estou aqui para discutir teologia. Não estou aqui para tentar convencer ninguém sobre minha experiência. Eu só quero contar exatamente o que aconteceu, desde o começo até o fim. Não sei se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, mas, como disse, não estou aqui para discutir ou tentar fazer você dizer algo nos comentários sobre o que eu vi ou experimentei. Estou apenas compartilhando o que aconteceu, e de lá, vamos seguir. Tudo começou enquanto eu estava dormindo, uma noite normal. Fui para a cama e adormeci, mas, no meio do meu sono, de repente, eu não sei se estava dentro ou fora do meu corpo, mas de alguma forma eu estava de pé com Jesus. Ele estava à minha direita o tempo todo nessa experiência. Ele segurou a minha mão e eu vou continuar a partir daí. A primeira cena que eu vi, se é que posso chamar assim, foi que, enquanto Jesus estava ao meu lado segurando minha mão, estávamos em uma cidade. Não sei em que cidade estávamos, mas havia um grande prédio branco ao lado direito. Eu olhei para esse grande prédio branco e, ao olhar para o céu, percebi que ele estava vivo, como se estivesse se movendo. O céu estava cheio de raios, muito estranho, assustador, parecia uma coisa sobrenatural. Então olhei para o horizonte e vi uma mulher correndo em minha direção. Ela estava gritando e todos ao redor estavam em pânico, gritando aterrorizados. Eles estavam em estado de caos. Eu ouvi eles dizendo, eles se foram. E eu perguntei, quem se foi? Eu falei com a mulher, quem se foi? Ela olhou para mim e respondeu, você não viu? Eu disse, não vi o quê? E ela, desesperada, disse, os alienígenas vieram e levaram os cristãos. Eu disse, os alienígenas? Ela respondeu, sim, todos sumiram, foram para o céu. E naquele momento ela simplesmente virou e saiu correndo em pânico, gritando, correndo o mais rápido que podia, como se estivesse totalmente desesperada. Eu fiquei ali e olhei para o horizonte da cidade. Estávamos em uma colina, então consegui ver tudo com clareza. Tudo estava pegando fogo. Os carros, as casas, os prédios, tudo estava em chamas. Era um caos além de qualquer coisa que você poderia imaginar. Eu podia sentir o cheiro de fumaça e via as pessoas saqueando os carros e roubando de dentro dos prédios. Elas estavam destruindo tudo, destruindo a cidade onde eu estava. Jesus não disse nada durante esse tempo. Na verdade, eu não falava nada, nem ele falava. Eu conseguia perceber os pensamentos dele enquanto ele segurava minha mão. Eu sabia o que ele estava pensando, mas ele nunca disse nada com a boca. Ele podia entender o que eu estava pensando, mas eu não dizia nada para ele. Apenas olhava para a cidade e pensava, meu Deus, o que está acontecendo? De repente, nós nos deslocamos, saímos daquele lugar e fomos para outro. Ele segurou minha mão, ainda estávamos de mãos dadas, e foi como se simplesmente tivéssemos desaparecido, e fomos para outro lugar e tempo. Eu não sei como, mas de repente, estávamos em outro cenário. Agora, eu estava olhando para a Europa. Eu sabia que estava olhando para a Europa, mas parecia que eu estava observando tudo de longe, como se fosse um filme. Era muito estranho. Eu via uma cena em que um homem estava em Berlim, e ao fundo, havia uma mesa redonda com todos os líderes mundiais. Era uma grande sala de reuniões, com uma mesa de madeira marrom e cadeiras ao redor. Todos os grandes líderes estavam ali atrás daquela mesa, pedindo ajuda para esse homem, buscando uma solução para toda a revolta e o caos que estava acontecendo. Ele estava dando instruções sobre o que fazer, ele tinha toda a sabedoria, era muito poderoso na forma como se comportava. Ele usava um terno cinza e era um homem do Oriente Médio. De repente, essa cena acabou. Mas o Senhor, naquele momento, falou comigo sobre uma escritura, mostrando-me como todos os reinos seriam entregues a ele dentro de 1 hora. Eu não sou um estudioso da Bíblia, não sou um teólogo, sou apenas um homem que ama Jesus e o busca com todo o meu coração.
e tive essa experiência com ele. A próxima cena que eu vi foi ele aparecendo na televisão, em canais como CNN, Fox, todos transmitindo a mesma coisa. Ele estava explicando para o mundo o que tinha acontecido com as pessoas que desapareceram. Ele dizia na TV que aquelas pessoas eram rebeldes, que foram levadas por causa de sua rebeldia, que estavam sendo punidas. Ele estava falando sobre os cristãos, dizendo que eles foram tirados do mundo e que ele era agora o novo líder do planeta. Eu via, aos poucos, como ele estava assumindo o poder. Eu quero compartilhar algo que senti, é muito importante. Todos nós acordamos todo dia com uma paz que nem percebemos que temos. Vamos dormir com essa paz e acordamos com ela. Mesmo a pessoa mais pecadora do mundo tem algum tipo de paz dentro de si, sem perceber. Mas, quando o arrebatamento acontecer e fomos levados, haverá um vazio de paz, algo que eu nunca senti em toda a minha vida. Uma sensação de vazio que cobre a terra. Eu costumava pensar que o Espírito Santo iria embora conosco, pois ele habita em cada cristão. Eu acreditava que ele iria conosco no arrebatamento, mas não sei se posso afirmar isso biblicamente. O que eu sei é que, quando isso acontecer, não haverá mais cobertura de oração, não haverá mais paz, não haverá alegria. Será um caos absoluto. Esse homem, enquanto todos o olham, transmite uma falsa sensação de paz. Quando ele aparece na TV, ele passa uma sensação de conforto. As pessoas começam a segui-lo tão rapidamente, porque estão tão assustadas, tão atormentadas, que buscam essa falsa paz que ele transmite. Todos se voltam para ele desesperados por causa dessa falsa paz, mas essa paz é suja. Eu não sei como descrever exatamente, mas o que aconteceu foi o seguinte: ele apareceu na TV e começou a contar para todos o que havia acontecido com os cristãos. Depois, vi pessoas no Irã, no Iraque, naquela região do Paquistão, comemorando. Elas estavam gritando e dizendo: "O Mahdi chegou, o Mahdi chegou." Eu não sabia o que isso significava na época, mas estudei um pouco mais sobre isso depois. E para ser honesto, não sei o que posso ou não dizer sobre isso aqui, especialmente em um vídeo no YouTube, para não ser sinalizado. Mas eles estavam se referindo a ele como o Mahdi. Então todos estavam chamando-o de Mahdi. Ele era um homem do Oriente Médio e muçulmano. Eu sei disso porque ele mesmo afirmou. Ele tinha... Bem, não vou entrar em detalhes sobre isso ainda. O que acontece em seguida é que eu vejo ele novamente na TV, dizendo para todo mundo levar suas Bíblias até os estádios e outras áreas. Ele ordenou que, caso alguém encontrasse uma Bíblia, fosse obrigatório levar para esses locais. Então, ele mandou todos para lugares como tribunais, delegacias e outros edifícios públicos, e todos começaram a levar suas Bíblias. Elas eram empilhadas em prateleiras enormes. Havia milhões delas por todos os lados. E o mais impressionante foi que as pessoas apenas obedeceram, levaram as Bíblias sem questionar. Lembro-me de ver aquelas pilhas gigantes de Bíblias por toda parte. E eles anotavam o nome de quem havia levado a Bíblia e outros dados. Ele dizia que, se alguém quisesse olhar a Bíblia, poderia, mas na verdade, era uma armadilha. Quando as pessoas chegavam para conferir a Bíblia que haviam levado, elas eram ainda mais marcadas, como se estivessem sendo observadas. Era como um estado de vigilância, muito estranho. Era como uma grande biblioteca, mas na verdade, era um controle absoluto. Meses depois, vi uma cena em que um campo de futebol estava coberto de Bíblias, empilhadas até 3 ou 4 andares de altura. Era uma coisa gigantesca. Elas estavam sendo queimadas por ordem dele. O fogo foi jogado sobre elas. Era algo impressionante. Uma grande quantidade de fumaça subia no céu, enquanto as Bíblias eram consumidas pelas chamas. Depois vi que ele colocou suas bandeiras em todos os tribunais. Se algum país tivesse sua própria bandeira, como os Estados Unidos ou países da Europa, elas foram retiradas e substituídas pela bandeira dele. A nova bandeira era preta, com listras verdes e brancas, e no centro havia espadas de ouro enormes. Eram espadas do tipo sabre, bem grandes, todas posicionadas no centro da bandeira. Cada cor representava um grupo terrorista, mas eu não sei todos os nomes. E para ser sincero, prefiro não me aprofundar nesse assunto, pois não sei o que é permitido discutir aqui. Esses grupos foram, de alguma forma, agradecidos por terem ajudado a instaurar o domínio dele, porque apoiaram sua causa. E foi assim que ele começou a assumir o controle. O que aconteceu depois foi o seguinte: eu estava com Jesus em outro lugar e vi uma cena que me marcou muito.
Toda sexta-feira, as pessoas eram obrigadas a adorá-lo. Todas as pessoas no mundo inteiro tinham que usar uma roupa branca. As mulheres usavam vestidos brancos e cobriam suas cabeças com lenços brancos, e os homens também usavam roupas brancas e cobriam suas cabeças com turbantes ou algo semelhante. Eles estavam todos com túnicas brancas e formavam filas, perfeitamente alinhadas, uma ao lado da outra. Todos eram obrigados a se ajoelhar e adorá-lo. Eu vi essas telas gigantes, enormes, instaladas nas laterais dos prédios, nos tribunais. Toda sexta-feira, ele aparecia. Não importava onde você estivesse, fosse na América, na Europa ou em qualquer outro lugar. As pessoas iam para esses locais de adoração, olhavam para as telas e o adoravam. E sempre, em todos esses lugares, as pessoas estavam com túnicas brancas, alinhadas em filas. Isso acontecia em praças da cidade e em outras áreas. E o mais interessante é que, ao assistir a vídeos de passeios de turistas no YouTube, eu percebi que alguns desses lugares onde isso acontecia estavam em Roma, e até mesmo na minha cidade, além de outras próximas. É algo muito curioso e, de certa forma, perturbador. Então, o foco saiu dele, e eu vi os cristãos que restaram. Agora, essa é a parte difícil, e provavelmente muitos de vocês vão discordar e ficar bravos com isso, mas eu preciso contar o que vi. Muitos daqueles que pregavam a mensagem da graça estavam vivendo de forma comprometida, como o mundo. Eles estavam vivendo como as pessoas do mundo e tinham a aparência de piedade, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles pensavam que estavam salvos, pensavam que estavam fazendo tudo certo, mas estavam vivendo de maneira superficial. Eles foram os que Jesus mencionou na Bíblia, aqueles que disseram: "Em teu nome, expelimos demônios, curamos os enfermos." Mas ele respondeu: "Nunca vos conheci, afastai-vos de mim." E foi isso que aconteceu. Eles estavam por toda parte. Havia literalmente milhares de cristãos que se achavam salvos, mas foram deixados para trás. Vi também pastores que pregavam essa mensagem diluída da graça. Pastores que estavam pregando um evangelho morninho. Esses também ficaram para trás como punição, por estarem pregando algo que não era a verdade. Algo que enfraquecia a mensagem de Deus. Eles estavam muito bravos, extremamente irritados, e estavam atrás desses pregadores dizendo: "Vocês mentiram para nós, não nos contaram a verdade." Eu estava ali, com Jesus o tempo todo, e ele me disse: "Olhe para isso, preste atenção nisso, lembre-se disso." Eu não ouvi sua voz, mas senti seus pensamentos. Ele me disse para observar tudo aquilo. Eu estava observando essa cena e sabia que estava de volta no tempo, antes de todo o domínio do anticristo começar, logo após o que a Bíblia chama de arrebatamento. As pessoas estavam furiosas por estarem ali. E os pastores, os líderes que vi, alguns deles eram bem conhecidos. Eu vi pessoas da TV, pregadores de canais cristãos que também ficaram para trás. Eu não vou dizer quem eram, porque Deus me instruiu a não mencionar seus nomes, mas posso afirmar que estavam lá. Essas pessoas estavam extremamente irritadas e, em sua raiva, estavam dispostas a matar. Foi um momento terrível. Vi uma mulher que eu conhecia muito bem. Eu trabalhei como zelador em uma igreja por 13 anos, e ela era membro daquela igreja. Eu a vi olhando para o céu e fazendo um gesto obsceno contra o Senhor, levantando o dedo do meio e dizendo palavras muito pesadas. Foi uma cena horrível. E à medida que observava, vi muitas outras pessoas virando as costas para Deus, se enfurecendo, se voltando contra tudo o que era sagrado. Mas havia também um grupo de pessoas que começou a construir colônias, tentando se reorganizar de alguma forma, mas ainda assim estavam sob grande angústia. Eles começaram a se preparar, dizendo que as coisas estavam prestes a ficar muito feias. Era hora de juntar tudo o que precisavam, porque sabiam o que estava acontecendo e o que viria em seguida. Muitos já sabiam o que estava por vir. Eles disseram: "Precisamos ir para as montanhas, procurar lugares de refúgio. Precisamos ir agora, porque o tempo está se esgotando. Vai ficar muito ruim, muito rápido." Eu vi essas pessoas tentando se organizar, como se buscassem alguma forma de sobrevivência, e havia famílias que foram deixadas para trás. Outra coisa que vi foi que todas as crianças abaixo de 15 anos haviam desaparecido. Todos os pequenos, as crianças e até os adolescentes mais jovens, os pré-adolescentes, todos foram levados no arrebatamento. Mas todos aqueles que estavam acima da idade de responsabilidade, ou seja, aqueles que tinham consciência do que estava acontecendo e que não tinham um relacionamento com Jesus Cristo, ficaram para trás.
Vi também os jovens e suas famílias tentando se reunir. Durante a tribulação, presenciei cenas muito difíceis. Vi pequenos sendo queimados, crianças nascendo. E isso é uma parte realmente difícil de descrever. Eu vi os cristãos se unindo, tentando encontrar forças uns nos outros e se reunindo para o que viria a seguir. Eles foram para essas áreas montanhosas e começaram a cavar buracos nas laterais das montanhas, grandes buracos, para tentar se proteger e se aquecer, porque não podiam ficar em suas casas. Não podiam sair para a cidade comprar mantimentos, porque o marco da besta estava chegando. E eu vi como isso acontecia. Vi como o marco da besta mudava as pessoas. Vi como eles colocavam isso na testa das pessoas. Eu vou explicar mais sobre isso em breve. Mas não quero me alongar muito. Respeito o tempo de todos. Então, os cristãos tentavam se mover à noite. Eu estava com Jesus, e ele me levou até um campo. Eu não sabia exatamente onde estava, só sabia que estava escuro, e os cristãos estavam se movendo de um lugar para outro, mas somente à noite, porque durante o dia eles seriam facilmente localizados. Eles estavam tentando chegar a lugares seguros. Os fazendeiros que ainda tinham armas eram um dos poucos que ainda podiam se proteger. Mas eu não vi muitos cristãos armados, não sei porquê, não foi mencionado nada sobre isso, mas os fazendeiros sim. Eu me lembro de uma cena em que um grupo de cristãos estava tentando passar pelo pasto de um fazendeiro, mas os cães começaram a latir e alertaram o homem, que acendeu as luzes e pegou uma arma. Eu sabia que era um calibre 22, ele disparou e ligou para as autoridades, informando que havia pessoas se movendo à noite. Ele não sabia se eram cristãos ou não, mas eu sabia que eram, e estavam tentando escapar. Logo depois, vi homens em caminhões Hummer pretos, com luzes azuis estranhas, como luzes infravermelhas, dentro dos veículos. Eles eram caminhões blindados, com janelas escurecidas. Os cristãos tentavam colocar blocos de cimento no caminho para tentar retardar a aproximação desses homens, a fim de ganhar tempo para escapar. Eles estavam correndo o mais rápido que podiam para fugir desses homens. Esses homens usavam máscaras pretas, parecidas com as de combate, e capuzes. Eles vestiam roupas pretas, com coletes, e saíam rapidamente dos veículos armados, com armas que eu nunca tinha visto antes. Eu tentei procurar essas armas online, mas não encontrei nada parecido. O que eles usavam parecia ser um tipo de pistola que disparava uma energia magnética, algo como uma onda elétrica. Quando eles atiravam, não era uma bala, mas uma espécie de pulso elétrico que atordoava a pessoa, mas de uma forma diferente, sem os fios que as armas de choque atuais costumam ter. Era uma onda de energia que derrubava a pessoa, deixando-a atordoada por alguns segundos. Eles não precisavam recarregar a arma, era só apontar e disparar. As pessoas caíam no chão imediatamente. As que estavam correndo passavam a desmaiar ali mesmo. Elas se levantavam depois, mas já era tarde demais. Estavam capturadas. Esses homens davam um ultimato, e eu vi uma mulher com 2 filhos. Um menino e uma menina, provavelmente com 3, 4 anos, talvez mais. Eles estavam conversando, pareciam ter uns 5 anos. Então, os homens disseram que iam colocar o chip nas crianças primeiro. E se os pais não negassem a Jesus, eles acabariam com seus filhos. Disseram, vamos cortar a cabeça deles, ou vocês podem aceitar o chip. O pai respondeu imediatamente, dizendo que não iriam aceitar a marca. Nós vamos morrer, mas não vamos aceitar, disse ele. A mãe, desesperada, gritou, não, vocês não podem machucar meus filhos. O homem segurava uma grande foice, uma espada enorme, e estava pronto para acabar com o menino. Ele tinha a criança ali, com o pescoço exposto, prestes a fazer o golpe. Não havia misericórdia, não havia arrependimento. Era assim que as coisas estavam. O pai gritou mais uma vez para não aceitarem a marca, mas no momento em que ele gritou, o homem acabou com ele na hora. Eu vi tudo. A cabeça caiu e rolou aos meus pés. O cheiro era insuportável, era algo horrível. Jesus estava comigo o tempo todo, e ele não disse nada, apenas me mandou olhar. E eu olhei. A mulher em desespero disse, eu aceito a marca, eu aceito o chip, não machuquem meus filhos. Isso foi incrível, absolutamente inacreditável. Quando ela pegou o chip, as crianças, que estavam chorando desesperadas pela morte do pai, pararam de chorar imediatamente. A mãe, que também estava inconsolável, chorando muito, teve a mesma reação. No momento em que ela pegou o chip, as crianças e ela ficaram completamente sem emoção. O choro sumiu de seus rostos. Era como se algo tivesse alterado a mente delas, como se o chip tivesse mandado algum tipo de sinal para o cérebro delas.
e instantaneamente elas se acalmaram, como se tivessem se tornado zumbis ali mesmo, diante de mim. Elas perderam toda a emoção e não se importaram mais com a morte do pai. Foi como se aquilo não tivesse mais importância. Eu vi isso, e então vi um homem tentando acabar com a própria vida. Ele já havia aceitado o chip, tinha o chip na mão e estava em uma grande ponte. De repente, o chip enviou um sinal para o cérebro dele e o acalmou. Ele desistiu de pular da ponte. Não entendo como, não sei o que aconteceu, mas o chip parecia emitir algum tipo de sinal, algo como uma substância química, um hormônio, talvez, que o acalmou instantaneamente. Ele ficou calmo e não pulou. Eu não entendo como isso funciona, mas o chip parecia saber que ele estava prestes a cometer um ato tão desesperado. Eu vi também pessoas cortando a grama, e eu passava por elas, mas elas não me viam. Elas estavam cortando a grama, mas não estavam lá. Era como se estivessem em outro mundo, completamente alheias ao que estava acontecendo ao seu redor. Eu tentava chamar a atenção delas, mas parecia que estavam em um estado de transe, como zumbis. Elas cortavam a grama, como robôs, e o chip parecia ter algum tipo de efeito em seus cérebros. Mas eu não consigo entender o que exatamente estava acontecendo. Outra coisa que eu achei interessante foi que Jesus me levou a uma cidade, onde vi várias barricadas enormes, feitas de concreto, bloqueando as ruas. Essas barricadas eram imensas, cinzas, e estavam espalhadas por toda a cidade. Havia homens com guardas armados e tudo ao redor, mas para entrar nessas cidades você precisava passar por várias barricadas, e para entrar era necessário ter o chip na mão. Se você não tivesse o chip, não poderia entrar. Eles ofereciam o chip ou você morreria ali mesmo, sem perguntas. Se não aceitasse, acabavam com você na hora. Eu lembro de uma mulher branca com cabelo castanho, que estava na fila para passar pela barreira. Ela estava com algumas pessoas, e nem todos apresentavam ferimentos no corpo, mas algumas pessoas tinham feridas que pareciam queimaduras, na cabeça e nas mãos. O corpo reagia ao chip e causava feridas, tipo úlceras. A mulher estava tentando esconder essas feridas com maquiagem, tentando disfarçar, como se não tivesse nada. Ela estava desesperada para entrar na cidade, porque as pessoas estavam famintas e dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir recursos. Quando ela chegou na porta e tentaram verificar se ela estava tentando enganar, a viram tentando disfarçar. Mas naquele momento, as pessoas estavam tão desesperadas que estavam dispostas a tudo. Ela era cristã, eu acho, mas não tenho certeza, pois Jesus nunca realmente falou sobre quem ela era. O que sei é que, no momento em que perceberam que ela estava tentando enganar, acabaram com ela ali mesmo. Não houve tempo para arrependimento. Eles pegaram uma grande foice e, sem hesitar, atingiram a cabeça dela como se fosse nada. A cabeça dela rolou no chão, e as pessoas na fila que estavam observando nada fizeram, nem reagiram. Parecia que não havia mais emoção nelas. Era como se fossem máquinas, completamente sem sentimentos. Eu não sei como explicar isso, mas foi o que vi. Não sei como entender completamente, só posso tentar descrever o que aconteceu e o que senti. Até hoje tento entender, e o que me vem à mente é que isso se assemelha a alguma tecnologia avançada, como a nanotecnologia, que um homem muito rico dos Estados Unidos está desenvolvendo. Não vou dizer o nome dele, mas se você pesquisar, vai ver que ele está trabalhando com chips de porcos. O chip que vi parecia muito com isso, muito pequeno, como um quadrado minúsculo. Não sei como ele obtém energia, se é da energia do corpo ou de outra fonte, porque não parecia ter bateria. Não sei se seria possível ter uma bateria tão pequena. Esses homens carregavam armas que, em vez de balas, emitiam ondas de energia que derrubavam as pessoas. Era como algo de ficção científica, mas não era. Era real, era o que eu vi. Então eu vi outra cena. Vi os cristãos novamente, e espero não estar me confundindo ou pulando partes da história, mas estou apenas contando como eu me lembro. Eles estavam cavando trincheiras, e os invernos estavam terríveis. Quanto mais ao norte eles iam, nas montanhas, mais frio estava. Não sei exatamente o que causou os desastres naturais, pois não vi isso, mas o que sei é que os invernos eram tão severos que as pessoas morriam rapidamente de fome e de frio. Era uma situação horrível. De repente, olhei para o céu porque comecei a ouvir um barulho, e vi milhares de drones. Não é exagero, eram milhares, voando em formação, todos sincronizados. Eles estavam sobrevoando o horizonte, escaneando tudo e todos.
O chip no seu corpo, na mão ou na testa, reportava de volta para os drones, confirmando que você o tinha. Esses drones voavam por todas as partes, pelas florestas, pelos oceanos, em todo lugar. Eles estavam em toda a América, e você podia ouvir o som deles se aproximando. Eles podiam detectar o calor do seu corpo, seus movimentos, tudo. Não havia como se esconder deles. A única maneira que vi os cristãos conseguirem se esconder foi cavando buracos nas encostas das colinas. Os drones estavam procurando por fumaça ou sons de tiros. Os cristãos não podiam disparar armas para caçar, como para pegar coelhos ou cervos, pois qualquer som poderia chamar a atenção dos drones. Eles poderiam ouvir até os menores ruídos, e ao perceberem, os drones iam imediatamente para aquele local para investigar. Se você tivesse o chip, ele reportava tudo de volta para eles, e a missão deles seguia normalmente. Se você não tivesse o chip, eles chamariam as autoridades, e elas viriam e ficariam ali até que as autoridades chegassem. Você tentaria correr, mas não conseguiria escapar. Não dava para fugir, porque eles estavam lá em cima, como helicópteros, voando sobre você. Assim que eles te encontrassem, já era. Eles chegavam e, ou você aceitava o chip e a marca, ou arrancavam a sua cabeça. Esses cristãos estavam nas montanhas, tentando sobreviver, enfrentando tudo, não para viver como antes, mas já conhecendo a verdade. As crianças, para mim, foram a parte mais difícil de tudo isso. Elas haviam nascido durante a tribulação. Eu sei que na Bíblia diz, ai das mulheres que amamentarem nesses dias. E acredito que essa passagem se refere à tribulação. Mas o que sei é que as crianças estavam sofrendo muito. Elas estavam sendo levadas para dentro das cavernas. E a fumaça saía de lá, porque eles tentavam manter o fogo bem baixo, bem controlado, para que os drones não os detectassem. Esses drones sobrevoavam a terra, fazendo um barulho ensurdecedor, como um enxame de abelhas, e eram literalmente milhares deles. Era um som tão alto, tão intenso, que você sabia exatamente quando eles estavam se aproximando. E ao ouvir o barulho, todos corriam para tentar se esconder, indo o mais rápido possível para suas zonas seguras. Agora, sobre o que eu mencionei antes, as pessoas com a marca da besta, elas tinham o chip na mão, lembram? Isso é importante porque agora vou falar sobre a abominação da desolação. De repente, eu fui transportado para Israel e vi um grande templo em uma colina. Ele estava elevado e tinha enormes colunas de pedra por toda a parte. No templo havia um espaço na base onde as pessoas podiam se reunir. O anticristo estava ali, de pé, ao pé do templo. Eu estava olhando para o templo, que ficava acima de nós, com as colunas imensas. O anticristo estava em um púlpito, entre as grandes colunas, e ao seu lado havia um homem, do lado direito. Eu sei exatamente quem ele é, mas nunca direi o nome dele. Sei quem ele é, mas não posso falar. No lado esquerdo dele, havia outro homem, um representante de uma religião que eu não conheço bem. Posso dizer que ele tinha pele oliva e cabelos escuros, mas isso é tudo o que vou falar sobre ele. Eu estava olhando para o templo e, de repente, raios começaram a cair do céu. O céu estava em total caos, com relâmpagos por toda parte, mas nenhum deles tocava o chão, apenas se espalhavam pelo céu. O Senhor não me permitia ver os olhos do anticristo, mas eu podia ver ele claramente ali, proclamando que era Deus, no monte do templo. Na primeira vez que vi o anticristo, em Berlim, ele estava limpo, sem barba, e eu não vi seus olhos, mas sabia que ele tinha a pele clara. Agora, ele estava de barba, um tipo de barba grisalha, meio sal e pimenta. Seu cabelo também era assim, com partes pretas e brancas, uma mistura de preto e cinza. Ele não estava careca, como o vi antes, mas tinha cabelos. Ele estava usando um turbante branco, como um tipo de pano na cabeça. Eu consegui ver que ele estava usando óculos, mas não consegui ver seus olhos. Ele devia ter cerca de 1,75 m a 1,80 m de altura, mais ou menos, com um peso entre 90 e 100 quilos, baseado no que eu conseguia ver de onde estava, olhando para cima, como se estivesse em pé na frente dele. Ele se movia com uma postura muito confiante, quase como James Bond, o que pode parecer estranho, mas é assim que eu percebia. Ele carregava-se com muita confiança e elegância. A maneira como ele falava era parecida com a forma que Barack Obama falava, quando ele fazia seus discursos, por exemplo, ao falar sobre o Estado da União. A fala dele era bem articulada, muito precisa, e demonstrava inteligência. Não era algo casual, era sempre muito controlado e eloquente. Ele tinha uma habilidade única de atrair a atenção das pessoas.
Era impossível não gostar dele. Ele transmitia uma sensação de paz ao se comunicar. Uma paz muito estranha, algo que parecia reconfortante, mas ao mesmo tempo, algo errado. Era como uma falsa sensação de tranquilidade que todos sentiam e que, de certa forma, buscavam novamente. Ele trouxe a paz que as pessoas costumavam sentir, aquela paz que eu falei antes, que já não existia mais, uma paz que as pessoas sentem quando acordam e antes de dormir, mas que não percebem. É uma cobertura de oração que o corpo de Cristo traz ao mundo sem sequer perceber. A igreja nem imagina o poder que ela tem, o ambiente que cria com suas orações, o poder da atmosfera gerada. Quando a igreja não está mais presente, é como se a terra se transformasse em um inferno e a paz desaparecesse. A razão pela qual ele era tão atraente era que, quando ele falava, ninguém mais sentia aquela paz. Mas ele oferecia uma paz falsa, um tipo de tranquilidade suja e falsa que todos desejavam desesperadamente. Eles estavam famintos por isso, não sabiam mais o que era a verdadeira paz, então, procuravam por essa falsa sensação de conforto que ele trazia. Ele conseguia puxar as pessoas para dentro desse vazio e manipular isso. Neste ponto da visão, fui retirado da terra, como se fosse sugado para fora. Eu fui levado até a borda entre o céu e a terra. Fiquei ali, parado, e pude olhar para trás e ver as portas do céu. A cidade santa era deslumbrante, e Jesus estava ao meu lado, à minha esquerda. Ele falou comigo, dizendo: "Olhe para a terra, quero te mostrar algo que está prestes a acontecer." Eu estava impressionado, estava muito animado, e então olhei para a terra. Ela girava diante de mim, e eu podia ver que estava se movendo. Ele me disse: "Você vê todas essas luzes lá embaixo?" Eu disse que sim. E ele explicou: "Essas luzes representam almas." Ele me disse que uma grande revivificação estava prestes a acontecer na Terra, uma última colheita, uma grande colheita, como se fosse uma grande onda de transformação espiritual. Eu não quero acrescentar palavras ao que ele me disse, mas foi isso que ele estava me mostrando. Então ele me olhou, e quando eu olhei para ele, vi seus olhos cheios de lágrimas. Ele disse: "Você vê a China?" Eu respondi que sim. E ele continuou: "Muitos deles morreram por causa do meu evangelho. O evangelho custou algo para eles, Brandon." Ele olhou para ele mesmo, como se estivesse imerso na alegria pela sacrificada dedicação que eles deram pelo evangelho. Quando olhei, o que vi foi uma série de correntes douradas, pareciam ruas de ouro, mas eu sabia que não eram ruas de ouro, porque eu percebia que cada uma daquelas luzes representava uma alma. Eu disse: "Senhor, o que é isso?" E ele me respondeu: "Essas são as igrejas subterrâneas na China." Ele disse que cada luz representava uma alma. Eu fiquei impressionado, realmente maravilhado, porque estava vendo as almas que estavam sendo salvas, espalhadas por toda a Ásia. Eu via esses fios dourados se estendendo por todo o continente, subindo um pouco pela Coreia do Norte, pela Coreia do Sul, indo até o Japão e por toda parte. Então olhei para as Filipinas e vi luzes lá também. Depois olhei para a Austrália e também havia luzes. E vi círculos, como círculos geométricos. O melhor que posso descrever são círculos redondos. E esses círculos estavam por toda a Europa, França, Alemanha e em outros países. Alguns círculos eram maiores que outros, e dentro desses círculos havia luzes. Essas luzes representavam, como eu diria, pontos de grande avivamento, locais onde as pessoas estavam indo em busca de um avivamento. Essa é a melhor forma que eu posso descrever, porque o Senhor nunca disse exatamente o que aqueles círculos representavam, mas Ele me pediu para olhar para as almas. Eu imagino que fossem locais de avivamento, onde grandes movimentos de Deus estavam acontecendo. Olhei para o Oriente Médio e vi que não havia tantas luzes quanto na África, na Europa ou na América, no Canadá, no México e em outras regiões da América do Sul. Em lugares como o Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irã, havia avivamento. Muitas pessoas estavam se convertendo e sendo levadas ao Senhor, mas não parecia tão significativo quanto em outros lugares que eu via. Mas ainda assim, era algo incrível e estava acontecendo em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, de costa a costa, vi luzes por toda parte, literalmente centenas de milhares, se não milhões de luzes, espalhadas por todo o país. Essas luzes iam de norte a sul, principalmente na região do corredor I-35, de Texas a Oklahoma, onde havia grandes lugares de avivamento, grandes focos. Vi também grandes lugares de avivamento na costa oeste e na costa leste.
O avivamento estava acontecendo em todos os lugares, mas eu sabia que havia algo ainda mais grandioso vindo. Eu então olhei para trás e vi uma onda enorme vindo do céu, da borda do céu. Era como uma parede gigante de tijolos dourados, uma parede massiva, espessa, ao redor do céu. E uma onda colossal estava vindo, como uma onda de tsunami. Era a maior onda que se poderia imaginar, uma parede de água, gigantesca, de mais de 15 metros de altura, mas muito espessa, como uma onda de 50 pés. O Senhor me disse: esta é a última derramação. Está prestes a vir um grande derramamento sobre a terra. E atrás dessa onda, havia anjos, como soldados em carruagens de fogo. Eram carruagens douradas, brilhando com a glória de Deus. Os anjos eram todos semelhantes entre si, usando armaduras, e cada carruagem trazia um presente, caixas perfeitamente embaladas com fitas como presentes. Eu perguntei ao Senhor: o que são essas caixas? O que são esses presentes? Ele me respondeu: essas são as dádivas do fim dos tempos, unções do fim dos tempos que nunca foram vistas na terra. Nunca ninguém experimentou algo como isso. São milagres criativos, coisas que as pessoas nunca viram antes. Quando ele disse: fazeis obras maiores do que eu, essas são as obras maiores, maiores do que as que até mesmo Jesus fez. Coisas que as pessoas não viram quando Jesus andou na terra. Eu não consigo compreender, de forma natural, o que isso poderia significar, mas só posso dizer que eram grandes, imensos derramamentos de algo que está prestes a acontecer. Enormes. Eram caixas, dádivas. Então, olhei novamente para o meu lado esquerdo e vi esses anjos. Mas esses anjos eram diferentes. Eles tinham cabelos mais longos e eram imensos, pareciam fortes, mas estavam carregando cestos enormes, cestos cheios de algo dourado, parecia ouro, ou algo que se assemelhava a dinheiro. Eles estavam retirando esse material de silos enormes, pareciam celeiros gigantes, e estavam despejando tudo sobre a terra. Eu não sei se aquilo era dinheiro ou não, mas parecia ser. Eles estavam derramando isso na terra, e havia pessoas nesses silos, havia até bicicletas, e coisas que pessoas de países estrangeiros precisavam. Como algo assim vem do céu para a terra, eu não sei. Não sei se era uma espécie de tipo ou sombra, se representava algo relacionado ao que as pessoas estavam orando ou pedindo ao Senhor, mas eu não perguntei. Eu realmente gostaria de ter feito mais perguntas, mas estava tão deslumbrado, tão maravilhado, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que não consegui pensar em nada além disso naquele momento. Eu estava em um estado de tanto espanto que nem sequer consegui perguntar uma única coisa. Agora, depois que tudo passou, me pego pensando: por que não perguntei? Mas era algo tão santo, tão divino, que eu não sabia nem como lidar, não sei te explicar. Mas eu via tudo isso acontecendo no céu. E então Jesus olhou para mim e disse: você precisa dizer ao meu povo que estou voltando. Diga ao meu povo que estou voltando. Eu o olhei, meio surpreso, como quem pensa: mas nós sabemos disso. Mas a urgência nos olhos dele era clara. Ele me disse: não, vocês não sabem. Diga ao meu povo que estou voltando. E pessoal, isso aconteceu em 2014. Eu vi coisas enquanto ainda estava na Terra. Algumas coisas que ele me disse que não posso compartilhar. Eu realmente adoraria contar, mas estou sendo obediente a ele e não posso. Coisas como prazos e acontecimentos que estavam por vir. Tudo o que posso te dizer agora é que estamos realmente perto. Estamos, realmente muito perto. E espero que isso fique claro, porque Jesus está voltando. E isso é sério, mais sério do que você pode compreender. Se você soubesse de verdade, eu só posso dizer isso. Se você tem familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo e tem medo de falar com eles sobre isso, está prestes a perder a oportunidade. Eles podem passar o resto da vida deles no inferno. Você está ficando sem tempo. Eu vou ser bem real com você. Está chegando o momento em que será tarde demais. E o que quero te dizer agora é que, antes de voltar ao meu corpo, Jesus olhou para mim e disse: meses antes de eu voltar para buscar você, vão falar muito sobre alienígenas. Isso será um grande tema, uma grande discussão. Isso foi em 2014. Ele me disse que falarão sobre alienígenas de uma forma muito intensiva, será uma grande questão. E ele me disse: você saberá. Fique atento, porque uma grande mentira, uma grande enganação, está prestes a acontecer. Vai haver um evento, você verá.
Uma grande enganação está sendo preparada. E isso tudo vai ser amplamente discutido na mídia. Vai começar a ser algo que se falará constantemente. É quase o normal, não é? É interessante ver como as coisas mudaram de 2014 para cá, com o governo falando sobre isso. Quase está se tornando um tabu, certo? Quero dizer, olá, eu tentei falar sobre isso com as pessoas em 2014 e a maioria delas pensou: ah, claro, alienígenas. Eu disse: é sério, isso vai ser um grande assunto, fiquem de olho. Jesus disse isso. Não sei se eles se lembram, mas estamos apenas no começo. Grandes eventos estão por vir nos próximos meses, ou até em menos tempo, que vão abalar o mundo de uma forma que você não consegue nem imaginar. O avivamento vem após um grande abalo. Jesus me disse, durante o meu tempo de oração: Brandon, o que acontece quando você tenta acordar seus filhos e eles não acordam, mesmo depois de gritar e gritar? O próximo passo é sacudi-los. Você tem que sacudi-los para despertá-los, porque eles ainda estão dormindo. E muitos na igreja acham que estão acordados, mas o Senhor disse: vocês ainda estão dormindo, e coisas vão acontecer para abalar isso. Vai haver um grande avivamento, um avivamento para um remanescente de pessoas que se tornarão radicais por Jesus. Eu fui parte disso. Vi algo em St. Louis, e não sei por que vejo certas cidades, mas vi um homem em uma cadeira de rodas. E essas pessoas não eram pregadores, eram pessoas comuns. Eles se aproximaram do homem na cadeira de rodas, oraram por ele, e o Senhor o curou ali mesmo, na rua. Foi um milagre como Jesus fez. Isso é o tipo de coisa que você precisa esperar, coisas que vão abalar o mundo. Jesus vai fazer algo grande em você. Não precisa ser o seu pastor, não precisa ser um conselheiro, um pastor de jovens, ou um profeta que você vê na TV. Vai ser você. Jesus vai usar você se você permitir. Ele vai te usar para tocar seu vizinho, a pessoa no seu mercado, no posto de gasolina, na loja de alimentos naturais. Você só precisa se entregar a Ele, você precisa querer isso. Acorde todos os dias com a expectativa. Deus, use-me para a sua mensagem de fim dos tempos. Use-me, Jesus. Ele quer te usar. Se você permitir, Ele vai mudar sua vida para sempre. Ele não tem medo. Não fique com medo. O mundo pode te intimidar, mas não se deixe abalar. Estamos prestes a sair daqui. Algumas pessoas podem dizer: eu não acredito nisso, acho que você vai passar pela tribulação. E se é assim que você acredita, tudo bem, você pode ficar aqui, sem problemas. Mas eu vou na primeira leva. Eu vou com Jesus no arrebatamento. Eu creio nisso. E se estivermos errados na Escritura, e algo acontecer e ficarmos aqui, melhor você me procurar para saber o que fazer a seguir, porque eu estou te dizendo o que está por vir. E você vai estar em apuros se ainda estiver aqui. Coisas terríveis vão acontecer com aqueles que ficarem. Eu vi isso. E você pode achar que eu sou louco, mas tudo bem, eu vou orar por você. Jesus te ama. Ele se importa com você. E Ele tem um plano para a sua vida. Eu só estou aqui para te dizer isso. Jesus te ama. Ele tem um plano para você. E não é um plano ruim. Ele quer fazer o bem para você. Ele quer que todos os seus familiares sejam salvos. Ele quer que ninguém perca o arrebatamento. Ele quer que todos tenham a vida eterna. João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lembre-se disso. Eu oro por você. E é isso que eu tenho para dizer hoje. O Senhor me disse várias vezes para compartilhar isso, para dizer às pessoas que Ele está voltando. Eu estive hesitante, provavelmente por causa da perseguição, por conta do que estou falando. Mas agora já superei isso. Sei que o tempo está chegando. Quando começaram a falar sobre alienígenas, foi exatamente o que ele me disse quando eu estava de pé nas portas do céu com ele. Eu disse aos meus filhos: vocês precisam entender, Jesus está voltando, pessoal. Vocês precisam saber disso. Algo muito interessante aconteceu. Está chegando uma Starbucks na minha cidade. Durante um bom tempo, sempre que passava ali, eu via aquele lugar e, durante a tribulação, eu sempre pensei que seria uma Starbucks. Naquele momento, em 2014, era uma churrascaria, mas eu nunca disse isso a ninguém. Eu sempre dizia aos meus filhos: vai ter uma Starbucks ali na tribulação, bem antes de Jesus voltar. Starbucks, para quem não sabe, é uma cafeteria, uma rede de café. Eu não sei se você que está assistindo conhece, mas é uma cafeteria popular. Então, eu disse para todos:
Quando Jesus voltar, vai ter uma Starbucks ali naquela esquina. Na época, era uma churrascaria, depois virou um Taco Bueno e então fechou durante a pandemia. Bom, algumas semanas atrás, uns 2 meses, eles demoliram o prédio e eu pensei, uau, talvez eu tenha me confundido. Mas então, de repente, começaram a construir um novo prédio no mesmo lugar. E na última semana, passei pelo drive-thru e perguntei ao funcionário, o que estão construindo ali? Ele respondeu, vão construir uma nova Starbucks ali. Eu fiquei surpreso. Então, os prédios que eu vi na visão da tribulação, que não existiam em 2014, estão sendo construídos agora. Isso foi um momento de reflexão para mim. Foi algo realmente impressionante. Eu só queria te dizer isso. Jesus te ama. Se você está vivendo um estilo de vida comprometido e pecaminoso, e conhece Jesus, mas se afastou, hoje é o seu dia para voltar a Ele. E eu quero orar por você agora. Pai, eu te agradeço agora por cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Eu as levanto diante de ti e te agradeço por elas se tornarem cristãos renovados, ardendo em fogo, radicalmente salvas, com um senso de urgência sobre o tempo em que estamos vivendo. Eu te agradeço, Pai, por despertar seus espíritos agora e por elas encontrarem o Senhor de uma maneira nova, com um novo fogo, uma nova chama dentro delas. Que elas se livrem de todo o antigo e de todo o compromisso que viveram até agora. E talvez haja alguém assistindo que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu quero orar por você agora. Se você quer entregar sua vida a Jesus, repita esta oração comigo. Senhor Jesus, entra no meu coração, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, me limpa de toda a injustiça. Eu me afasto do diabo e de todas as suas obras malignas, e venho até ti, Jesus, como um vaso quebrado que precisa de ti. Me enche com o teu Espírito Santo, me purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração e acredita de coração, você será salvo. Agora, encontre uma igreja para frequentar, um lugar onde você possa crescer na fé. Se não souber onde, procure online, encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, um lugar que ensine a palavra de Deus e te ajude na sua caminhada cristã. Há muitas boas igrejas por aí, e se você não encontrar uma perto de você, assista aos cultos online. Alimente sua fé e a palavra de Deus mudará sua vida de cima a baixo. Quero te dizer novamente, Jesus te ama, Ele se importa com você. Encontre uma igreja que seja fiel à palavra de Deus e que te ajude a crescer. E lembre-se, Jesus pode mudar sua vida. Muito obrigado por assistir, e espero que isso tenha feito sentido para você. Se você não concorda com algo, tudo bem, jogue isso fora. Mas se isso abençoou sua vida, compartilhe com alguém. Obrigado e que Deus te abençoe. Até mais. Agora que você ouviu esse poderoso testemunho, eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso? Você está disposto a mudar a direção da sua vida, a se entregar totalmente a Jesus e viver de forma radical e transformada? O que está te impedindo de dar o próximo passo? A vida de fé, essa vida de entrega e compromisso, não é fácil, mas é a única que traz verdadeira paz, propósito e realização. Você está pronto para deixar para trás tudo aquilo que tem te segurado e abraçar o avivamento que Deus tem para você? Eu sei que muitas vezes é difícil dar esse passo. O medo, as inseguranças, as dúvidas podem ser grandes, mas pense. Onde você quer estar daqui a 1, 2, 5 anos? Qual será o legado que você vai deixar? Qual será o seu impacto? A decisão de seguir Jesus e se envolver profundamente com Ele é uma escolha pessoal, mas ela não afeta só a sua vida, ela impacta todos ao seu redor. Então a pergunta é, você quer ser um agente de mudança nesse mundo ou vai continuar na zona de conforto, assistindo as coisas acontecerem? Eu te desafio a aplicar esse conhecimento, a não deixar que tudo isso se perca. Você tem um propósito maior, uma missão divina, e não tem tempo a perder. Comece agora. Volte para o Senhor, viva com um fogo renovado e deixe Ele usar você de uma maneira poderosa. O avivamento começa em você. Se você sentiu a necessidade de mudar, se você está pronto para dar esse passo, não espere mais. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como viver uma vida radicalmente transformada por Jesus. Cada vídeo traz uma nova oportunidade para você crescer, se fortalecer e, quem sabe,
ser a chave para a transformação na vida de outras pessoas. O que você vai fazer agora? Está pronto para seguir o chamado de Deus? Comente abaixo o que você acha sobre tudo isso. Quero saber suas opiniões. Vamos juntos nessa jornada de fé. Mike e eu entramos para o mormonismo no final dos anos 70. Fomos muito ativos. Tivemos 4 filhos e os criamos na igreja. E por volta das 2 da manhã, ouvi alguém dizer: "Lynn, levante-se." Eu não fazia ideia de que Deus podia falar com você. Achei aquilo estranho. Levantei-me para não incomodar o resto da família. Isso continuou na 3ª, na 4ª noite. Eu tinha dormido no máximo 3 horas por noite. Estava começando a enlouquecer. Cheguei à 14ª noite. Então, caí de joelhos de madrugada e orei. Se você tem algo para me dizer, diga logo, porque eu não consigo ficar mais uma noite sem dormir. Abri o Evangelho de João, e foi isso. O Evangelho de João mudou minha vida. Ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu pensei, Jesus não era Deus desde o princípio. Ele conquistou sua divindade. Ele era apenas um homem antes. Isso era o que o mormonismo me ensinava. Tornei-me obcecada pela palavra. Era algo que eu nunca havia visto antes, nunca entendido no contexto correto, e nunca lido sem o filtro do mormonismo. Descobri um Deus que era incrível, que podia fazer qualquer coisa. Após 10 meses lendo a Bíblia, percebi. Era um Deus diferente, um evangelho diferente. E esse Deus salvava. Eu queria a salvação. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.